Olá, pessoal! Sejam todas e todos muito bem-vindos para mais um super curso. Hoje vamos falar aí sobre o cone hindu ou o cone japonês. Eu sou a professora Luciana Silva, sou terapeuta e professora de práticas integrativas e complementares. Trabalho com diversas técnicas e gosto de misturar, eu gosto de fazer essa integração entre a medicina tradicional, antiga, milenar e a nossa medicina contemporânea, ok? Então, vamos nós falar aí a respeito do cone. Lembrando que eu vou pedir para vocês curtirem o nosso canal aqui, esse vídeo e os próximos das outras aulas que vão ter, né? Porque vamos lembrar, eu só consigo postar vídeos de meia hora. Então, deu meia hora, vai ter o próximo para dar continuidade aí à nossa aula, ok? Então se inscreve no nosso canal, dá joinha, curte, ativa o sino para vocês receberem informações de quando chegar vídeo novo, que ultimamente eu tô com a corda toda semana eu tô postando aí vídeos, ok? Então eu conto com vocês, compartilhem com os amigos também, ok? Então vamos nós para mais um super curso gratuito no nosso canal, compartilhando conhecimento, Prof. Luciana Silva. Outro recadinho para vocês também, lembrando que o material tá lá no canal do Telegram, compartilhando conhecimento, Prof. Luciana Silva, ok? Então, para vocês seguirem aí essa aula, eu aconselho que vocês tenham aí o material impresso, bonitinho, para ir fazendo as anotações lá no material de vocês, porque tem muita coisa a ser falada, ok? Então, vamos iniciar aí. Eu vou seguir o material, porque assim fica mais fácil, né, para vocês irem acompanhando, ok? Então, aqui, a história do cone hindu ou cone japonês. Não se sabe ao certo quem foram os percussores. Alguns dizem que foram os egípcios, tibetanos, japoneses, hindus, chineses, xamânicos. Enfim, a origem de fato ali, datada, quem foi, ainda não tinha patente, né? Porque se tivesse, a gente até que poderia saber. Só que não, porque até hoje em dia, às vezes, alguém faz aí a patente, registra como sendo o criador e não necessariamente que ele foi o criador. Mas a grande questão não é quem é o criador, mas como cada uma dessas regiões, né, e dessas pessoas, desses lugares, né, que desenvolveram aí o cone hindu, como é que eles utilizavam? Que princípios? Para quê? Era só para a parte da saúde? Era só para a parte espiritual? Era para quê? Essa é a grande questão. Muitas vezes os alunos me perguntam: professora, mas essa técnica está aí relacionada com religião, com crença, com dogmas, né, de uma determinada região do mundo, e eu, assim, a minha religião não permite isso. Então, assim, vamos nós. Eu sei que essa aula vai atingir um público aí, de quem é terapeuta, quem é da área da saúde e quem não é, né? Então, assim, vamos expandir a mente, tá? Quando nós falamos de práticas integrativas, quando nós falamos da saúde, tá? A gente precisa, gente, ir além das crenças e dos dogmas. A gente precisa entender por que essa técnica permaneceu, por que ela ainda continua sendo praticada e por que ela foi praticada e tão valorizada lá na antiguidade. Pode ter a questão da crença, da religião? Até pode ter, mas ela não perdurou, ela não se manteve só pela questão da religião e da crença. Com certeza ela tem aí outros benefícios que vão muito além aí para o nosso corpo físico, para a mente, né, para a parte energética. E falando de energia no sentido mais amplo da palavra energia, nós somos energia, ok?
Então, vamos nós falar um pouquinho mais aí a respeito do cone hindu. Trata-se de uma técnica popular passada de geração a geração, utilizada há milhares de anos por diversos povos para limpar os ouvidos e canais respiratórios. Ó, tá aí uma boa explicação. Concordam comigo? Muito boa. As elites religiosas das grandes civilizações, como os sacerdotes maias, os faraós egípcios, os monges tibetanos, usavam o cone para obter centralização, alinhamento e harmonização do corpo, da mente e da energia. Quando em equilíbrio, favorecem a conexão com a divindade, a comunicação com as esferas superiores. Ixi, aqui lascou, que aí vai ter muita gente que vai falar assim, ah, não, esse negócio vai falar com espírito, vai falar com ser de outra dimensão, não é para mim, aí já está entrando em religião. Não, quando nós falamos das crenças e das religiões, cada religião, cada crença vai informar, vai teorizar, né? Vai ali descrever determinadas situações conforme o seu entendimento, conforme a sua compreensão. O que não significa que isto é uma verdade absoluta, né? Então, assim, o que por vezes um espírita, né, fala que é energia, que é alma, né? Nós lá, um cientista vai falar que é energia que dá vida, ele vai falar de neurociência, ele vai falar do sistema nervoso central, né? Ele vai falar da atividade cerebral. Então, assim, nós precisamos entender o que essas crenças querem passar, né? A gente precisa de ir além da terminologia do dogma, da crença e trazer isso para a realidade. Não obrigatoriamente para a realidade científica, porque nós sabemos que a ciência não tem explicação para tudo, mas ela continua na busca, certo? Para explicar os fenômenos. Então, assim, as religiões, de uma forma geral, tudo aquilo que ela não sabia explicar, mas que ela obtinha um resultado, é um tipo de milagre, era uma conexão com o divino. Porém, se a gente traz isso aqui para a parte contemporânea ou esmiuça, porque um dia a gente também vai ser passado, não vamos nos esquecer disso, certo? Mas se a gente traz para a realidade essa fala, certo? Nós estamos ali pegando o que esses indivíduos traziam de melhor dessas conexões, né? Então, com isso, eles, opa, eu fazendo isso, coloquei o cone, coloquei um fogo, nossa, eu percebi que eu consigo ficar mais focado, eu consigo ficar mais centrado, os meus pensamentos ficam mais claros. Então, assim, eles não tinham a informação da neurociência, eles não tinham a informação de sistema nervoso central, que quando ele está bem oxigenado, quando ele está ali propício, né, com uma boa vascularização, ele funciona melhor. Então, assim, é conexão com entidades, com espíritos? Pode ser que sim, pode ser que não. Ou um bom funcionamento aí do sistema nervoso central, que acaba captando o que tem tanto na parte interna e se conectando com a parte externa, ok? Então, vamos além e deixar os dogmas, os preconceitos de lado, porque como vocês sabem, quem já me acompanha aí, sabe que eu gosto de trabalhar com todas as informações possíveis, porque quando nós falamos de filosofia, quando nós falamos de medicinas antigas, todas elas têm como base filosofar. Filosofar é uma forma de viver bem, tá? E da gente juntar tudo que tem de bom a nível de conhecimento, seja a nossa realidade com a nossa família, seja com os amigos, seja todo o contexto intelectual de conhecimento, sejam das mídias sociais, mas é integrar tudo aquilo que nos é possível e utilizar da melhor forma possível para viver bem, ok?
Então, vamos dar continuidade. E assim, outra coisa, meu povo, vocês viram aí no texto que eu mandei para vocês, né, que os que mais praticavam isso lá na antiguidade era o povo da elite, não era o povo chinfrim, não. Então vamos entender, na antiguidade, principalmente falando de Egito, né, e na China, que onde você tinha uma questão de uma hierarquia muito rígida, era só a elite que tinha acesso àquilo que era bom, né, aquilo que fazia bem. O pessoal mais subalterno não tinha esse acesso, não tinha condições, sejam financeiras, sejam de conhecimentos, ou até mesmo liberação, né, do pessoal do poder para se cuidar e para se tratar. Então, quando nós falamos do Cone hindu, e aqui, aqui vocês podem ver a questão dos faraós, dos monges tibetanos, eles utilizavam, né, o cone como uma forma de se conectar com o divino. Vamos esmiuçar isso para quem é ateu, para quem não acredita na questão do externo, do espírito, de energia. O divino também está em mim, o divino é o melhor que existe em mim, né? Então é nos conectar com o melhor que existe também dentro de mim. E por vezes me conectar com o mundo externo, com aquilo que vai me fazer bem, ok? Espero que isso tenha ficado muito claro para vocês, certo? Cara de brava, né? Só que não. Vamos adiante aí com a nossa aula. Aqui eu coloquei para vocês alguns tipos de cone, formatos, estruturas, tá? Esses cones coloridinhos, fininhos, né? Que ele nem parece um canudo um pouquinho mais largo, que ele não forma propriamente um cone assim, né? Num formatozinho como a maior parte de vocês conhecem, é o cone japonês. Ele é feito de seda e é muito bacana. Eu gosto muito de utilizar ele. Só que qual que é a grande questão? Conseguir encontrar ele, porque é difícil o processo aí de importação. Mas ele é muito bom. Caso vocês encontrem, comprem que é muito bom. É muito legal, tá? E aí vocês veem os outros formatos de cone, né? Vocês veem o cone tradicional, que ele é feito aí como se fosse uma faixa, mas é aquela de algodão, tá? Precisa ser de algodão. Tem aí a questão da cera de abelha, do própolis, tá? Para ele ter essa forma mais estruturada, né? E aí é que vem os benefícios que eu vou falar mais adiante, ok? Então aqui eu coloquei para vocês alguns tipos de cone, ok? Então vamos nós. A composição, eu já dei spoiler, né? Oh, meu Deus do céu. Então a composição do cone é de quê? Cera de abelha, puro algodão ou seda, como eu coloquei para vocês. O que nós normalmente encontramos é a base de algodão, não é a base de seda. Eu gosto muito do cone de seda porque na hora que ele vai queimando, ele não solta faíscas e nem se desprende, nem se desfaz, correndo risco, né? Às vezes de cair na pessoa que a gente está atendendo ou na toalha e queimando. Então ele é bem bacana e assim, eu já trabalhei, hoje eu não tenho porque eu não consigo encontrar para comprar, mas sempre que eu encontro eu já compro uma grande quantidade para estocar, né? Por essa razão, pela facilidade de trabalhar com o cone, tá? E o própolis, ok? Então, esta é a base aí a composição do cone hindu ou cone japonês. A ação terapêutica. A terapia dos cones pode ser administrada em qualquer pessoa, sejam elas crianças, adultos ou idosos. Não provoca reações adversas nem efeitos colaterais. O processo é totalmente indolor. E aqui eu ousaria colocar que a gente pode usar até nos pets. A grande questão só é fazer o pet ficar quietinho para a gente conseguir colocar o cone no canal aditivo dele, certo? Esse que é o grande empecilho. Pessoal,
Só salientando, quando nós falamos do Kone Hindu, tá? É uma prática extremamente simples, muito simples. Só que o que eu vou orientar vocês? Eu vou falar de toda a parte teórica, eu vou falar das indicações, contraindicações, de como utilizar, associações com outras técnicas, mas o que eu vou orientar vocês? Façam um curso presencial, tá? Um curso ali prático de Kone Hindu. Nem que seja aí só uma aula para observar e para fazer. Por quê? A gente vai trabalhar com fogo e a gente nunca sabe o que às vezes pode acontecer. Aí tem gente que vai falar para mim, não, mas eu já sei trabalhar com moxa, eu já sei trabalhar com outras técnicas, né, que trabalham aí com fogo. Só que assim, quando nós falamos de um profissional, né, principalmente da área da saúde, que não deixa de ser, né, aí uma função das práticas integrativas, nós precisamos ter um controle e um domínio total daquilo que nós fazemos. Então, para isso, eu oriento vocês, tá, aí com a responsabilidade que eu tenho de quem está orientando vocês aqui nessa aula, tá? Façam um curso presencial, tá? Um curso presencial com o objetivo da prática, de vocês realizarem práticas com o Kone Hindu, ok? É uma técnica simples, porém é extremamente complexa. Daqui para frente vocês vão ver, tá? A forma que o Kone abrange, ok? Quem tiver interesse pode me procurar aí nas mídias sociais, pode me chamar, né, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pode deixar aqui mensagem no canal do YouTube também, que eu respondo. Ah, Lu, mas você está em São Paulo, aí eu digo para vocês, eu vou onde o povo está. Mas brincadeiras à parte, tá? Vocês podem ter grandes profissionais perto de vocês. Então, se eu não estiver aí pertinho de vocês, procurem um bom professor para orientar vocês aí nessa parte prática com o Kone, certo? Então, ficou aqui a parte da responsabilidade minha e de vocês, certo? Então, vamos nós, continuando, tá? Indicações energéticas, mental e emocional. Alívio de pensamentos excessivos, repetitivos, estresse, desequilíbrios emocionais, como depressão, síndrome do pânico, surtos de raiva. Aí vocês vão falar assim, mas peraí, Luciana, que negócio estranho. Esse negócio do Kone Hindu aí resolve problema de depressão, síndrome do pânico, daqui a pouco você vai falar que frieira, cachumba. Então, estamos falando de uma técnica complementar, que complementa outros tratamentos, outras técnicas, ok? E mais para frente vocês vão entender por que ela auxilia aí a cuidar destes transtornos, destas enfermidades, tá? Melhora a qualidade do sono, ativa a energia Yang, para quem é da medicina tradicional chinesa, certo? Otimiza a capacidade mental. Então, para quem está estudando, você que está fazendo aí o curso de Kone, se não está conseguindo ter uma boa concentração, agenda seu horário aí com o terapeuta de Kone, ok? Equilibra os chakras. Pessoal, nesse sentido aqui, eu já vou dar spoiler com antecedência, tá? Ai, Lu, mas eu não entendo de chakra, eu não entendo da função, eu não sei nem o que é chakra, certo? Se eu colocar, ver lá uma figurinha e só colocar o Kone ali na região do chakra, vai surtir efeito? Vai equilibrar? Então, gente, milagre não existe e não é assim que a técnica funciona. Quando nós falamos sempre de algo que é complexo, né? Pode ser simples, mas que é complexo, nós envolvemos várias questões. O Kone é uma ferramenta, mas por vezes nós precisamos de mais instrumentos, de mais técnicas para atingir um objetivo. E às vezes o Kone ele entra como a cereja do bolo que vai dar o start para que as coisas aconteçam, ok? Em determinadas situações, eu digo para vocês
que o Conindu é o carro-chefe, é a técnica que vocês precisam para resolver determinada situação. Daqui para frente eu vou colocar isso para vocês. Porém, existem determinadas situações onde nós precisamos envolver outras técnicas, ok? E por vezes não só da medicina aí, das medicinas milenares. Nós precisamos da medicina nossa ocidental, do apoio de um psicólogo, de um psiquiatra, tá? Então, mente sempre aberta e que seja tudo integrado. Ninguém é melhor que ninguém. Isso vale para as técnicas integrativas também, tá? Então aqui, otimiza a capacidade intelectual, otimiza a espiritualidade. E quando eu falo da espiritualidade, eu posso falar do contexto de dogma, de crença, de religião? Posso. Como eu também posso falar da espiritualidade no sentido de viver em comunidade, viver em sociedade, em ser um ser humano melhor. Eu sempre gosto de falar isso em aula, né? Que eu aprendi sobre religiosidade com um ateu, um professor bonito, lá no meu primeiro colegial, ele, se não me falha, ele era veterinário, bonito pra dedéu. E aí, imagina, eu lá com os meus 15, 16 anos, as minhas amigas também nessa faixa etária, né? Estamos lá, entra aquele homem lindo, maravilhoso, culto. Eu venho de uma família muito simples, assim, de periferia, então com aquela mente assim mais limitada com algumas coisas, né? E aí começamos a perguntar para ele, né, quem ele era, de onde ele vinha, o que ele fazia. E aí, em determinado momento, perguntamos, qual é a sua religião? Aí ele responde, eu sou ateu. Pá! Ficou todo mundo chocado, como se ser ateu fosse um pecado mortal. Então, né, ficou todo mundo assim, né, olhando meio que de lado. Ixi, esse daí não é boa pessoa não, vixe Maria. Por conta das crenças que nós tínhamos, por conta da forma com que nós fomos criados, era a nossa forma de entender o mundo. E aí veio uma das grandes lições que eu aprendi na vida, né? Ele entendeu que aquilo nos chocou, aquela, grande fala dele, aquela revelação foi bombástica. E aí o que ele fez? Ele nos questionou sobre o que é religião, né? O que as religiões pregam? E aí todo mundo querendo catequizar o professor ateu, cada um falando da sua crença, da sua religião. E ok, de repente o que é que ele nos coloca? E nos coloca em situação de reflexão, né? Então, todos os anos eu e um grupo, isso o professor falando, eu e um grupo de amigos, ao longo do ano nós juntamos dinheiro, alimentos, materiais diversos, né? E escolhemos uma aldeia, né? Um vilarejo no sertão, normalmente, norte e nordeste. Vamos para essa região, né? Vamos para essa aldeia, vamos aí para esse vilarejo e reestruturamos não, porque aí eu tô falando da década aí de 90, final de 80, né? Ali da década de 90, tá vendo? Porque 80 aí eu tá na aborrecência, eu vou ficar ainda mais velha do que eu já sou. E era uma época onde as secas eram uma coisa assim que era muito cruel com a população. Então eles iam para lá, estruturavam, faziam cisternas e tudo com os próprios recursos, não era com recurso do Estado, com recurso de nada, né? Então iam professores, psicólogos, veterinários, engenheiros, arquitetos, cada um oferecia aquilo que tinha, enquanto conhecimento, enquanto na questão financeira também. E saíam de lá, deixavam ali tudo estruturado e no próximo ano iam para outro local. Ok, ficou todo mundo assim, né? Ele falou, então, quantos de vocês conhecem quantas pessoas, né? Dentro do círculo de vocês que modificam a vida de outros indivíduos, né? Seja por darem alimento, ensinar a pescar, ensinar a trabalhar, dar uma condição digna
de vida. Aí o que ele nos colocou? Não é na crença de vocês todos, aí, independente da religião, né, que o Pai coloca que amai ao teu próximo como a ti mesmo? O que é amor? É só falar que ama ou é ação? Paf, paf, paf. Aí eu entendi o que é religiosidade. Aí eu entendi o que é ser uma pessoa de bem. Não obrigatoriamente ter religião, mas como nós vivemos. Não é aquilo que nós falamos, mas o que praticamos. Então, quando eu coloco essa questão da espiritualidade, entra aí essa lição que, pelo menos para mim, foi muito valiosa. Espero que seja para vocês também. Então, vamos dar continuidade. Momento reflexão da Lulu. Tá? Indicações físicas. Rapaz, aqui tem muita coisa para a gente ver. Uma outra coisa que eu vou falar só para fechar esse vídeo aqui, eu vou deixar as indicações físicas para o próximo vídeo, tá? Que eu vou colocar para vocês. Quando vocês quiserem aprender sobre algo, aprendam com alguém que goste, com alguém que seja apaixonado por aquilo. Então, assim, se vocês querem aprender, né, sobre como lidar com as pessoas, sobre como amar as pessoas, aprendam com alguém que faça isso, mesmo que não seja uma pessoa, como é que eu posso dizer, com teorias, né, ou com títulos, mas aprenda com alguém que goste, tá? E depois, na contrapartida, vai conversar com alguém que não goste daquilo, porque aí vocês vão conseguir ter um meio do caminho e criar a visão de vocês, ok? Por que eu falo isso? Se vocês querem ter um resultado, que nem nós acabamos de falar aqui, referente, por exemplo, aos chakras, ao benefício dos chakras, vá conversar com alguém que entenda dos chakras, que veja a função e as inúmeras possibilidades que tem de se tratar e de quando os chakras estão em equilíbrio, do que eles podem nos proporcionar, tá? Aprenda com alguém que saiba e que pratique isso, seja na sua vida cotidiana, seja como forma de trabalho, ok? Porque assim vocês vão ter uma estrutura muito melhor. E depois procurem conversar, ou se for o caso até fazer um curso com alguém que assim não curte muito, para entender o porquê essa pessoa não gosta muito. Porque às vezes nós ficamos ali naquele conhecimento raso de uma técnica que é profunda e a gente não vai obter resultado. Por quê? Você não tem conhecimento para alicerçar aquela prática, para alicerçar aquilo que você tem ali da técnica, tá? Então, sempre que vocês quiserem ter um resultado que vá além, vão além no conhecimento também, porque o conhecimento raso não traz resultado de fato não, ok? Vamos para o próximo vídeo. Espero vocês lá!